Problema com a nossa gravação. Ela não tá carregando. Agora. Bom, minha gente, não sei quem é que estava com dúvida, do que alguém queria falar alguma coisa, não se pronunciou. Hoje eu não vou me alongar demais. O Jean está dando microfone. Eu vou desligar aqui. Não vou me alongar demais. Hoje a gente precisa trabalhar muito mais do que explicações. Mais uma vez estarei aí para tirar dúvidas, tá? Mas eu quero mostrar umas coisas para vocês que eu tive gratas surpresas, né, sempre que eu gosto muito de trabalhar com o projeto integrador, porque a gente aprende e vê maneiras novas, maneiras diferentes, assim, às vezes eu deixo solto demais, né, mas às vezes quando faz isso, assim, as respostas, às vezes vêm ruins, né, ou propostas a melhorar, mas tem vezes que sim, são muito boas surpresas que a gente tem. Eu vou mostrar umas coisinhas para vocês com a licença dos colegas que fizeram, mas eu achei muito legal. A primeira parte que eu vou mostrar para vocês é, logicamente, que é a função, nossas funções desdobradas, tá? A gente desdobrou ela por partes, tá? Como está mostrado lá nesse documento que vocês estão vendo aqui. Todo mundo, espero que já tenha acesso a esse documento, né? Tentei passar para todos. Em que a gente pegou a função global, né, que seria a roda motorizada, desdobrou ela em subfunções, e depois a gente pegou cada subfunção dessa e desdobrou, tá? Essa aqui seria a versão do professor, né, daquela pessoa que seria a nossa referência, né, para fazer. Aí teve uns colegas, primeiro vou mostrar uma coisa que é importante, antes que eu esqueça de falar para vocês, e é muito importante que, a partir desse momento, a gente busque as informações com quem tem o conteúdo, tá? Mais uma vez, tem que entrevistar os clientes, aquelas pessoas que entendem. Ah, mas entrevista com o cliente é um projeto formacional. Aí eu vou relembrar outra coisa. Esse projeto é um projeto vivo, ele sempre deve ser complementado. Agora nós temos noções de mais coisa do que a gente tinha lá no projeto informacional. E quando acabar o projeto conceitual, nós vamos ter mais coisas ainda para fazer. E como vocês vão ver que a hora de começar o preliminar, onde vocês vão dividir ele em dois, uma parte vocês vão especificar para comprar, outra parte vocês vão detalhar para fabricar, tá? Então, a continuidade do trabalho é assim. Mas tem um ponto bastante importante que a gente colocou aqui, agora, eu estava fazendo, logicamente, o trabalho com os nossos colegas, eu vou aplicar um zoom aqui, e aí apareceu uma coisa muito importante, tá? Eu não sei se os outros grupos já fizeram, mas eu acho importante fazer isso, tá? Como estamos trabalhando com parte elétrica, existem algumas normas a seguir, existem boas práticas a serem observadas nesse ponto, tá? Eu sou mecânico, tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre a parte elétrica nem a parte eletrônica. Eu sei mais ou menos como é que funcionam as coisas, agora os detalhes, algumas precauções que tem que tomar, as questões de segurança da parte elétrica, eu não tenho competência para fazer. Quem é que tem competência? Quem trabalha com isso, tá? A nossa grande referência para os projetos integradores é o professor Moisés. Então, a gente marcou aqui, na nossa caixa, sistema de segurança para sobrecargas, falar com Moisés. Tá? Isso no acumulador de energia aqui, que esse aqui é de um grupo, do outro talvez tenha faltado, por eu vou ter que dar uma revisadinha. Tá? É bom que meus dois grupos são muito parecidos, assim, os trabalhos, dá para ver, assim, se faltou alguma coisa num, a gente pode fazer um benchmarking com o outro, né? Ou fazer uma consulta com o que foi desenvolvido no outro. Tá? Então, com relação à parte de segurança, o professor Moisés é a nossa grande referência, falem com ele, tá? Porque, não sei vocês, mas eu não tenho condições de como é que se diz,
enxergar tudo que precisa para a parte elétrica, tá? Cabos, né, sensores e principalmente as questões de segurança do sistema, tá? São dois tipos de segurança, segurança para evitar acidentes e segurança do equipamento. Então, são duas análises que devem ser feitas nesse momento, tá bom? E aí, hoje de manhã, o pessoal começou a fazer algumas partes, eu vou tentar não identificar as pessoas que me mandaram, mas vai ficar meio difícil aqui. Vamos ver quem é que me mandou primeiro aqui. Aqui, já peço licença para mostrar, tomara que não tenha identificado. Olha só a maneira com que eles me apresentaram esse desdobramento. O meu tem só as funções, tá? Agora, olha só essa forma. Mais uma vez, ó, não é obrigatório fazer assim. Eu expliquei de uma forma diferente. Eles que inventaram de fazer assim, se deram mal porque eu gostei, tá? Eles colocaram as funções estou fazendo assim porque a tela está aqui do lado, né? Mas eu sei que vocês não estão enxergando. Agora o inconsciente é brabo, né? Então, aqui, ó, nós temos as funções elementares já, né? A gente talvez tenha que desdobrar um pouquinho mais, mas nesse ponto a gente chegou a uma conclusão de que não valeria a pena desdobrar mais, porque a gente precisa decidir como vai fazer primeiro, tá? Então, depois a gente, se for o caso, a gente volta com essas subfunções e desdobra ela de novo para poder chegar nos detalhes, tá? Então, olha só, o que eu disse para eles, assim, coloquem as funções e expliquem o que são as suas funções, porque nem se botar alguma coisa ali que ninguém vai entender, não adianta nada a gente escrever. E aí, o que eles fizeram? Eles colocaram as funções, só que o que eu esperava? Que fizessem um texto abaixo, referindo a figura, ou um texto acima no trabalho, referindo-se à figura e explicando o que era cada item, né? É muito legal de ler, né? Primeiro tem que ler tudo, aí tem que ler, olhar a figura, ler, olhar a figura. Aí eles fizeram direto na figura. Por exemplo, assim, o que é o elemento de transmissão? E elemento que transmite energia do motor para as rodas. Pronto. Se fosse explicar no texto, talvez, as introduções, os elementos de conexão de uma parte com o texto com a outra, outras coisas desse gênero, eles tomariam um tempo de leitura, né, um tempo de entendimento muito maior. Agora, se mostra de uma maneira visual, como eles fizeram aqui, isso fica um pouco mais simples. Tá? Então, eles mandaram assim, gostou? Eu gostei. Agora, talvez eu indique para fazer mais vezes isso, tá? Uma maneira mais direta. É claro que ainda precisa ser citado no texto a figura. Isso é como é que se diz? É uma necessidade que se tem num texto, eu vou chamar assim de... Como é que eu vou chamar para não assustar, assim, mas é um texto científico. Não é aquela rigidez toda. Por que é um texto científico? O que a gente quer dizer com um texto científico? Que existem algumas indicações, quase obrigatórias, de facilidade de leitura e de não deixar as coisas perdidas, tá? Então, por exemplo, uma figura, quando se coloca uma figura no trabalho, ela deve ser citada porque ela necessita de uma explicação e uma ordem para aparecer. Ela não, às vezes ela não é autoexplicativa. Mesmo que ela fosse autoexplicativa, ou tiver melhor explicada como essa aqui, ainda ela, se deu tanto trabalho de fazer a figurinha, dá uma explicadinha lá o que é, né? O que a gente está enxergando aqui, que parte que é. Aqui está melhor, mas ainda merece ainda uma indicação lá. Mas é só para mostrar para vocês uma maneira diferente de apresentar isso, tá? Olha só, nos meus grupos nós estamos na fase de... deixa eu abrir outro aqui. Nós estamos na fase de definição das subfunções, ó, estabelecer a estrutura funcional, tá? Então, aqui a gente fez uma distribuição de atividades, eu botei um calendário aqui, uma previsão de apresentação para uma semana antes da semana final, né, para não acumular com as provas. Isso aí nós vamos definir ainda, tá? Não dá definido data. E aí, botei o que precisa ser feito ainda, nós estamos nessa fase aqui, que é a fase de estabelecer a estrutura funcional, e é isso que eles estão fazendo ainda, tá? O que vocês podem adiantando, assim, se existe uma estrutura funcional ou existem partes que são
elementos que obrigatoriamente irão compor a matriz morfológica, né? Que é a matriz morfológica? Nós vamos pegar essas subfunções aqui, vamos colocar na primeira coluna da matriz morfológica, depois a gente vai dar um monte de ideia, né? Naquele toró de parpite, para encher aquele quadro de soluções diferentes, tá? Então, a matriz morfológica vai estar aqui, ó. Coloca as funções elementares nessa primeira coluna e depois enche aqui. Se tem alguma função elementar que vocês já sabem que vocês não vão escapar, já podem começar a montar a matriz morfológica de vocês. E aquelas ideias, vocês não sei se vocês se lembram, assim, mas quase todos os grupos fizeram isso. Deram um monte de soluções, um monte de maneiras de fazer as coisas lá no projeto informacional. Eu disse para vocês, ó, vão empurrando para frente, vão colocando para baixo, uma hora vai aparecendo e colocar. Apareceu. É aquelas ideias lá do que vocês tinham antes, que não tinham lugar específico para colocar antes, agora tem. Vai na matriz morfológica, tá? Vocês já podem ir identificando as coisas ali. Para a montagem da matriz morfológica, eu vou adiantar, mas na semana que vem eu recupero, porque na minha conta, semana que vem deveria ser a semana de montar a matriz morfológica. Vocês devem colocar, descrever as soluções, as ideias, né, que vocês têm para solucionar aquela função. Podem colocar imagem, pode escrever, pode fazer um monte de coisa, mas algumas coisas necessitam de uma explicação, tá? Por exemplo, aqui está escrito funil, para direcionar mudas. Eu não faço ideia no que eles pensaram com o funil, mas a equipe de projeto sabe. Então, aqui é um ponto que deveria ser melhor descrito abaixo, tá? Gente, que eu tenho para passar para vocês é isso hoje, tá? Então, vamos se reúnem nos grupos agora, né? Como é que se diz? Minha recomendação, né? Reúnam-se nos grupos e terminem de montar a função, as subfunções, tá? Se já tiverem a matriz morfológica, ou uma parte das funções definidas que não vão ter alteração, já podem começar a montar a matriz morfológica, tá? O próximo passo é selecionar a estrutura funcional, tá? Quando é que nós vamos selecionar a estrutura funcional? Quando tiver mais de uma, né? Eu tenho uma estrutura, por exemplo, assim, ontem nós terminamos definindo um grupo, e nós vamos fazer duas estruturas. Uma estrutura funcional que vai ter um motor acoplado na roda, né, na nossa solução, e a outra que vai ter motor fora da roda com transmissão. São duas estruturas um pouquinho diferentes, então nós temos uma decisão a tomar. Pode ser tomada agora, ou a gente pode adiar um pouquinho ainda para ter mais umas definições. Mas o ideal é que a gente tome essa decisão agora e siga com ela até que a gente consiga ou fazer o projeto, construir, né, tudo e testar, ou que a gente não chegue um momento que a gente não consiga avançar porque está esbarrando nesse ponto. Mas a ideia é definam critérios claros para tomar essa decisão. Que critérios seriam esses? Né? Os principais critérios são aqueles que estão lá no quadro de especificações, tá? Ou as especificações do projeto. Agora, a gente não tinha citado ainda em que momento usar aquilo tudo lá, mas agora, para tomar decisão, pode-se usar aquilo lá. Quem melhor atende aquele quadro de especificações das duas estruturas funcionais, com 2, 3, 4 estruturas funcionais que vocês montaram, tá? Se vocês montaram uma estrutura funcional só, aí não tem o processo de decisão a ser tomado. Mas o ideal é que a gente olhasse ainda um pouquinho como montar alguma coisa. Nada mais que pontuar, né? Com base naquilo que foi escrito, tá? Pontua as duas para ver qual que se comporta melhor. Tá bom? Então, para hoje, se alguém tiver alguma dúvida, né, vamos tirar as dúvidas, e depois aí vocês podem encaminhar para trabalhar nos grupos de vocês. Pode ser? Como é bom não ter dúvidas, né? Quer dizer que a comunicação e o método que os professores estão apresentando é maravilhoso. Então, gente, uma boa tarde para vocês. Eu vou passar as minhas orientações são nos links aqueles tradicionais, e eu vou ter que me dividir em dois. Vamos lá pegar o serrote. Feito?
Ninguém me responde, só um saiu já da reunião. Ok. Posso terminar a gravação? Sim, sim, senhor, por favor.